Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Atos capítulo 7, versículo 35, diz a palavra do Senhor a nós desta maneira: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Amém? Imagine você, uma empresa trabalha com resultados, busca por excelência na qualidade dos seus serviços, dos seus bens de consumo, enfim. E nessa empresa tem um problema. Mas além do problema nessa empresa, tem um profissional que se adianta, vai na frente do patrão, dos líderes, enfim, de todos, toma uma decisão drástica e, sem consultar a diretoria, implementa uma nova rotina na empresa. Bom, a intenção era boa, mas o resultado, por não estar alinhado com a política da empresa para aquele momento, o resultado foi drástico. E é isso que nós vemos aqui. Um Moisés que vem com uma boa intenção, mas acaba colocando, como dizemos no jargão popular, o carro na frente dos bois. Mas veja só, tempos mais tarde, a própria diretoria da empresa entende que precisa ser realinhados os valores e os princípios da empresa, e só tem uma pessoa no mercado que tem a visão correta para implantar o caminho do sucesso para aquela equipe, que é aquele profissional demitido. E a empresa vai lá e recontrata ele, e o resultado é aquilo que antes gerou uma crise passa a ser o caminho da restauração. Isso parece ser muito cotidiano em algumas relações, seja familiares, seja empresariais, enfim, das questões da vida. Pois essa é a história que Estevão está contando acerca de Moisés. Você conhece toda a história. Moisés não podia ter nascido, mas nasceu, e aí sua mãe ficou 3 meses escondendo, a sua irmã tem uma solução, coloca lá onde a filha de Faraó ia tomar banho, ela adota o menino e chama a moça e diz: como é que vão fazer para cuidar? Olha, eu tenho a solução, vou chamar uma das mulheres hebreias, já que deve ser filho de um hebreu. E a própria mãe acaba criando Moisés até certa idade e implanta em Moisés os conceitos de qualidade total do reino, e Moisés vai então finalmente para aprender, estudar e conhecer toda a arte do império daqueles dias. Passa um tempo e você vai olhar o capítulo 7 de Atos, Estevão está contando essa história. Passa um tempo de 40 anos, Moisés agora é um homem formado, um profissional, conhece tudo das artes de liderar, tudo que o Egito tinha. Diga-se de passagem, eu tive a grata satisfação de ser levado pela minha filha nessas férias até Curitiba para visitar
o Museu Egípcio da Sociedade Rosa Cruz, lá em Curitiba, e é como diz o pessoal, um rolê que vale muito a pena, viu? Se você puder, faça isso, vá visitar. Mas vá com o tempo, porque é um dia inteiro para conhecer tudo. Tem múmia, exposição, tem tudo que você imaginar. E o Império do Egito foi muito forte, foi muito grande. E Moisés tem tudo aquilo para ter sucesso como líder. Ele resolve voltar às origens, vai conhecer o trabalho dos seus irmãos, vê que eles estão escravizados, estão passando por dificuldades, e um egípcio está açoitando, está maltratando um dos seus irmãos. Ele então se levanta e tenta separar, mas o egípcio fica meio chateado, eles entram em luta corporal, Moisés mata aquele egípcio. Uau! Não era uma boa maneira de começar o seu projeto de liderança. Ele então aproveita toda a areia do deserto, esconde o corpo do egípcio e segue a sua vida. Passado algum tempo, ele vai fazer uma nova visita e agora são 2 irmãos do seu povo que estão discutindo, altercando-se entre si. Moisés vai separar, dizendo: meus irmãos, não é assim, não é bom, nosso Deus não se agrada e tal. E o mais efusivo, o mais brabinho dos 2 diz: quem te colocou por juiz? Aliás, a pergunta do texto que nós lemos é: quem te constituiu autoridade e juiz? Essa é uma pergunta que empresta para nós desta noite uma reflexão muito profunda, porque o que nós vemos nesse texto, Estevão está mostrando para nós que Moisés tentou liderar e tentou libertar antes de ser devidamente comissionado e enviado. Ele sabia que havia um propósito na sua vida, mas ele não havia sido autorizado. A missão era verdadeira, mas o tempo e a autorização ainda não haviam chegado. E partindo disso, esse texto conduz-nos a uma pergunta essencial para a vida cristã. Hoje, aqui e agora, onde Deus nos reuniu para parar diante da sua palavra e ouvir a ministração do seu Espírito ao nosso coração, seja a área que se aplique na sua realidade, você está fazendo o que está fazendo porque Deus te autorizou, Deus te enviou a fazer, Deus te comissionou, Deus falou, ou na verdade é a sua vontade que te impulsionou a ser quem você é, a falar o que você fala e a fazer o que você faz? Essa é uma pergunta muito séria, porque você pode aplicar isso, como eu disse, para a vida profissional, pode aplicar isso para a vida pessoal, familiar, relacionamentos, mas também pode aplicar isso para a vida ministerial. E quando falamos de ministérios, eu não me refiro exclusivamente àqueles 5 ministérios citados por Paulo aos Efésios, aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ministério no sentido de vocação, de chamada, de outorga divina para a realização, seja a tarefa considerada humanamente mínima, a menor possível, ou seja, a mais evidente, não importa. Diante do reino não há tarefa pequena e tarefa grande. Existe apenas tarefa bem feita e tarefa mal feita. Tarefa que receberá o aplauso do Senhor e um reconhecimento celestial, e tarefa em que o Senhor dirá: servo mau, não vos conheço, afastai-vos de mim, lançai-o para as trevas exteriores. E aqui que
o texto em que Estevão está citando a fala dos irmãos de Moisés, irmãos no sentido de povo, a este Deus o enviou, mas os irmãos dizendo: quem te constituiu? Quem foi que te deu autorização para fazer? Quem te deu autorização para tomar esta decisão? Pautado nessa pergunta, tem umas verdades aqui que nós precisamos pensar. Primeiro, para aqueles que supostamente sentem um desejo muito forte de fazer alguma coisa para Deus. Porque sentir compaixão, Moisés está nos ensinando isso. Sentir compaixão não é o mesmo que receber comissão. Às vezes, nós temos visto, eu li a história, aconteceu em 2019, de uma moça, 30 anos, solteira, missionária, convicta, não me recordo agora, se é Igreja Batista ou Presbiteriana, mas fazia um trabalho lindo de missões, uma cidade brasileira aqui. E ela passou por um lugar e viu um senhor velhinho, moribundo, sentado à beira da estrada, mal conseguia se levantar, de tão fraco, doente, cheio de sarna. Ela o levou para uma casa e depois acabou levando para sua própria casa por um tempo, tratou as suas feridas, o fortaleceu, lhe deu alimentos. E a família dizia: apesar de ser um velho, apesar de ser doente, você não deve colocar um homem dentro da sua casa, isso é perigoso. Não, ele é o vozinho, é o vozinho, o vozinho. O vozinho, quando estava fortinho, depois se descobriu, ele era um ex-estuprador, aliciador de criança, havia sido preso, estava foragido, ficou velho daquele jeito. E o que ele fez com a moça? Estuprou e matou dentro da própria casa dela. Então, às vezes, sentir compaixão não é o mesmo que receber a autoridade de Deus, a comissão para fazer. E isso vale para muitas áreas. Tomada de decisões, vou comprar um carro, vou trocar de casa, vou fazer isso, vou casar, vou namorar, vou fazer um curso. Meu irmão, sentir compaixão, eu confesso para você, eu falei aqui, já fui criticado no passado, eu sinto compaixão, aliás, uma compaixão enorme por aquele carro com a marca que tem 3 letrinhas, né? O nome dele é um carro com 3 letrinhas. Eu sinto uma compaixão enorme, mas eu seria um louco se eu comprasse um carro daquele, porque eu não ganho para sustentar um negócio daquele. Você compreende o que é diferente de compaixão e comissão? Ser chamado e ser aprovado para aquilo. Então, Moisés tinha o coração certo, mas ele agiu com os meios errados e no tempo errado. Então, ter desejo forte de fazer alguma coisa para Deus é muito complicado, porque o que nós vemos hoje? Uma porção de gente começando o ministério sem cobertura espiritual. Mas eu tenho a vocação. Eu sou chamado para coisa. Se eu não sou chamado, eu não devo me meter, né? Eu já vi quantos pastores, amigos meus, frustrarem vida cristã porque olhou para o irmão e disse: nossa, o irmão é tão querido, bom dizimista, fiel, tá todo culto. Vou dar uma promoção para ele, para alegrar ele, vou separar ele a diácono, a presbítero, enfim. Matou o irmão. Matou porque não era a chamada dele, não era o tempo dele, não era a vocação dele. Quando a carga, o peso caiu sobre os seus ombros, não tinha cobertura espiritual para resistir a este ministério tão glorioso, mas
Para quem não foi chamado tão pesado? Então, gente que toma decisões drásticas sem oração. Alguém diz, não, mas eu orei. Aí eu vou usar a lei do silêncio. Deus se calou, eu vou lá. Quem cala, consente. Opa, cuidado. Para coisas tolas, para coisas bobas da vida, tudo bem. Ele te deu um cérebro que tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito, que se botar tudo para funcionar, acende que nem pinheirinho de Natal e você vai tomar decisões corretas. Para coisas da vida, você não precisa perguntar, Deus, eu compro uma laranja lima ou uma laranja pocã? Deus, eu compro uma banana branca ou uma banana caturra? Ele te deu um cérebro, compra o que você acha que tem que comprar. Mas para tomar decisões sérias, vá para a oração e fique lá até que ele te dê a resposta certa. Aleluia! Moisés, quando foi para Midian, Midian, a Midian do silêncio, a Midian do tempo de Deus, a Midian das coisas simples e humildes, a Midian que te faz perder a capacidade de falar bonito. Um dia, sozinho, Deus olhou para ele e disse, agora tu tá pronto, menino. Vou te chamar para vir aqui no monte para conversar comigo. Moisés diz, vejo uma sarça que se queima. Na verdade, tem uma fogueira na sarça, mas a sarça não queima. Eu vou lá para ver esse negócio. A curiosidade de entender coisas que você não entende. Meu irmão, não entra em projeto que você não entende. A Bíblia é muito clara. Aquele que se mete em questões alheias é como um louco que toma pelas orelhas um cão que passa pela rua. Vai ter problemas. Então, não confunda urgência emocional com direção divina. Deus não tem essa urgência que nós temos. Aliás, eu falei outro dia aqui, me impressionou uma charge, desenhozinho que aqueles fazem tirando sarro de alguma coisa, de uma navezinha extraterrestre, assim, bem longe do planeta Terra, e aí um ETzinho perguntando para o outro, por que eles estão soltando tanto foguete, fazendo tanta festa? Eles estão comemorando que o planetinha deles deu mais uma volta em torno da estrela deles. Nossa, que gente inteligente! Esse tempo que nos machuca, esse tempo que nos faz nos sentir presos, acovardados diante de algumas coisas, esse tempo é só para descansar no Senhor. Descanse no Deus que te chamou, no Deus que tem projeto com a tua vida, e o tempo dele vai acontecer. Afinal de contas, Salmo 127 é muito claro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas tem uma outra verdade aqui. Essa verdade desse texto é para quem experimentou frustração e rejeição. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu frustrado e rejeitado? O que Moisés sofreu ali não foi o fim do seu chamado. Eu me lembro, primeira vez que eu fui convidado para pregar a Igreja do Aventureiro, lá em Joinville, pastor Júlio Mafra. E eu lá com os meus 5 meses de fé, 6 meses, todo animadinho, botei meu melhor, único terno que eu tinha, e fui lá, preguei 35 minutos, e dei tudo que eu tinha. Depois de 35 minutos, o irmão desceu do púlpito e fez assim, quero uma oração que eu estou com gripe. Se nunca mais eu quero ser obreiro, eu não sou mais obreiro, estou desistindo de tudo. E que tipo de obreiro é esse? Que não aconteceu nada, era uma igreja avivada, animada, que fazia barulho. E dava de escutar o grilo cantando do outro lado, do lado de fora. Eu queria morrer 3 vezes e não ressuscitar. E aí no outro dia, eu fui dar uma escola dominical, porque o superintendente disse, não, para dar aula não precisa ser obreiro, porque eu não vou mais dar aula porque eu não sou mais obreiro. Não, você não precisa ser obreiro, você vai ser professor aqui, tá bom? Falei o mesmo texto, a mesma pregação, só que devagarzinho, escola dominical, desenhando no quadro.
Com 40 minutos lecionando, Jesus batizou um aqui, batizou o outro lá atrás, e aí o resto você já sabe, né? 35 anos atrás, o que acontecia quando Jesus batizava um dentro da igreja? Não ficava mais um crente ganhava asa, era um tal de Red Bull, os crentes saíam tudo voando pela igreja, era um negócio, Jesus batizando criança, adolescente. A escola dominical, que era para acabar às 10 horas, acabou à 1 da tarde, porque Jesus resolveu fazer e dizer para mim: ei, você não precisa sofrer achando que é o fim do seu chamado, era só o início do preparo. A tua frustração que você passou, está passando, é talvez o início do preparo de algo grande que Deus está fazendo e fará na tua vida ainda. Afinal de contas, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele usa o silêncio principalmente para formar caráter. A maior resposta de Deus a uma oração sincera é o silêncio. Ele te quebra no silêncio. Ele arrebenta com o teu ego. Ele destrói com a tua proposição de ser alguma coisa. Ele diz para ti: tu não é nada, tu é pó, do pó vieste, ao pó voltará. O que é que tu quer na minha presença? E ele cruza os braços e fica em silêncio. E é aqui que começa a nascer homens e mulheres de Deus, porque é no anonimato que ele quebra o teu orgulho para te formar alguma coisa. Aleluia! Então, quando Tiago escreve o capítulo 1, versículo 4, ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa. Começar é fácil, né? Ai, eu tô animado, eu vou começar, vou carpir esse terreno. Na terceira enxadada dói as costas, dói o braço, queima o pescoço com o sol. Ai, não vou mais. Mas calma, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Seja perseverante naquilo que Deus te chamou. Ele também ensina, porque Moisés ia ser o líder aqui, né? Quem é que te enviou? Quem foi? Quem te constituiu autoridade e juiz? Então, peraí, para nós que somos líderes, autoridade não se impõe, viu? Viu, líderes? Viu, obreiros? Viu você que dirige, que orienta? A autoridade não se impõe. A autoridade precisa ser reconhecida como vindo de Deus. E quando ela procede de Deus, quando Deus envia, ele abre a porta do coração. Eu não preciso dizer aqui eu mando, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu só baixo a minha cabeça. E tinha um hino antigamente que nós cantávamos assim: calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo. Você não precisa fazer nada. Deus se encarrega de fazer o que precisa ser feito. Aleluia! Eu digo e repito, eu não tenho medo do homem machão, da mulher violenta, como eles dizem aí, como é que é aqui na nossa América do Sul? Jaguatirica, né? Que é aquela oncinha braba. Não, eu não tenho medo de gente braba, irmão. Eu tenho medo de gente que baixa a cabeça e vai para o quarto da oração. Dessa gente eu tenho medo. É aquela mulher mulher braba, o homem machão que bate no peito, bate em todo mundo. Isso aí, meu irmão, isso aí é nada, viu? Agora, gente que baixa a cabeça e vai para sua casa sem responder, eu tenho medo desse aí, porque ele fecha a porta do quarto, vai à presença daquele que vê tudo. E o justo juiz, Então, se você precisar forçar reconhecimento, você não foi chamado ainda não é o seu tempo, viu? Quem precisa forçar não é. Agora, e para nós, pastor? Para a igreja, como corpo de Cristo, qual é o ensinamento que tem para nós? Bom, primeiro que você, como ovelha, que vai receber quem vai
tomar o púlpito ou o microfone aqui, você precisa saber que nem todo líder entusiasmado foi enviado por Deus. Ah, pastor, mas vão dar o microfone para algum desse? Pode acontecer, pastor também pega férias, né? Pastor também falha, né? Pastor também se engana. Eu aprendi em análise de crédito, eu fui analista de crédito muitos anos e fiz muitos cursos de análise de crédito. E uma coisa que eu aprendi e nunca esqueci, a gente nunca diz o cliente é bom, né? Você tem um comércio, né? O cliente é bom. Não, o cliente não é bom. O seu cliente está bom. Hoje está, amanhã pode não estar mais. Não é isso, Gerson? Se você faz uma análise de crédito, hoje está bom, amanhã pode estourar um monte de golpe do cidadão. Então, à medida que você vai fechando os negócios, você tem que ver. Então, às vezes nós convidamos alguém, não sabemos da vida pregressa o que ele está fazendo entre o espaço do convite e o momento de sua apresentação. Mas você, como igreja, precisa ver que nem todo movimento barulhento foi comissionado por Deus. Eu vou ficar aqui, ai, fale, grite, pule. Você vai olhar para mim e vai dizer, tá com dificuldade esse menino aí, viu? Então a igreja, como um todo, ela precisa discernir entre paixão humana e direção divina. Tá cheio de gente inflamado na paixão da carne, tá emoção e tal. Mas não tem Deus nesse negócio, não. Não tem. Entre ativismo religioso e a verdadeira missão bíblica. Eu posso me enrolar o dia inteiro com muita coisa e não estar fazendo o que a Bíblia manda. Você quer um exemplo disso? Eu, líder, eu, pastor, enquanto eu estou com você, enquanto eu participo com você, enquanto eu choro com você, enquanto eu busco a Deus com você, enquanto eu tomo café com você, eu estou sendo um líder segundo o coração de Deus, estou lhe aconselhando, estou me alegrando com a sua alegria, estou chorando com a sua tristeza. Mas no momento em que eu começo a terceirizar como numa empresa e dizer, não, então amanhã você prega, depois da manhã você dirige, depois você comanda, e onde é que está o pastor? Não, o pastor saiu, o pastor viajou, o pastor passeou, o pastor está de férias, o pastor pegou a folga, o pastor não está, o pastor foi pregar lá, cadê o pastor? Não, mas ele é o pastor aqui, só que ele terceirizou para todo mundo. Irmão, acabou, pode acabar, porque pressa e propósito não faz parte do reino. Se você tem uma chamada, viva essa chamada. Se você tem um compromisso com Deus e a sua obra, não viva de ativismo, faça a verdadeira missão bíblica, ame como Jesus amou, abrace como Jesus abraçou. E aí, vale para a gente concluir, porque o meu tempo está acabando, vale para a gente concluir. O que é que Moisés nos ensinou então? Que entre o Egito e o retorno libertador tem Midian, viu? Entre o seu Egito e o momento do seu sucesso, vai ter muito dia de silêncio de Deus. Nunca se esqueça disso. Entre o impulso, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou conquistar, e o verdadeiro envio, o verdadeiro sucesso, vai ter muito deserto. Há muitas pessoas em nossos dias olhando para quem alcançou o sucesso dizendo, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, se eu tivesse o jeito que ele tem, se eu tivesse o dom que ela tem, se eu tivesse a capacidade que ele tem. Mas não quer passar pelo deserto que ele passou. Não quer passar pelo funil que ela passou, não quer. Para poder pegar um simples violão. Vai lá, vá comigo. Aprender a tocar violão não é difícil. Qualquer ser humano pode aprender. E eu garanto para você, qualquer um aprende. Mas tem que fazer o quê? Além de aprender, tem que ter coragem de calejar a ponta dos dedos. Eu corri de aprender mais e aprender a tocar de fato, porque eu não aguentei a dor na ponta dos dedos. Ai, que menino frágil. Não deu, não consegui. A minha filha, que tem 1/3 de dedo do que eu tenho,
conseguiu aprender e toca violão, ukulele, aquela coisa toda. Violino, eu não consegui. Tentei mais de uma vez, mas dói tanto que dói na minha alma aquele negócio. Então, entre o querer e o fazer, tem a dor, tem o deserto. Aí você não quer pagar o deserto e a dor, mas quer saber tocar, mas quer fazer bonito, mas quer ganhar os louros. Meu irmão, esperar não é perder tempo. Esperar com paciência no Senhor é alinhar-se com o céu. Eu termino aqui aconselhando-nos. Se Deus ainda não deu a ordem, espera mais um pouquinho. Agora, se Ele já mandou, obedeça, não seja relapso. Ele não se agrada de gente que faz relaxadamente para Ele. Mas, acima de tudo, nunca, jamais substitua a vontade divina pela vontade humana. Deus te abençoe. Até a próxima semana com mais um vídeo.